Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês aí? Evandro Marques por aqui para a resolução aí de mais uma questãozinha. Hoje uma questão envolvendo conceitos da citogenética. Questão aí do processo seriado misto PISME, o FJF. Antes, porém, uma perguntinha. Tá inscrito aí no nosso canal? Ainda não? Olha, faz o seguinte, dá o tempinho, você vai lá, inscreva, aproveite e ative lá o sininho para receber notificações. Toda semana, questões resolvidas com dicas importantes para vestibular e Enem. E aí, inscreveu? Então vem comigo, vamos fazer mais uma questãozinha aí. Agora, a questão PISME. Citogenética, conceitos. A modificação genética da bactéria Escherichia coli foi um marco da engenharia genética há mais de 40 anos. Desde essa data até agora, houve um extraordinário avanço das técnicas de manipulação genética. O primeiro transplante de genes bem-sucedido entre animais de duas espécies diferentes foi feito em 1981, quando fragmentos de DNA de um coelho, contendo o gene para hemoglobina, foram injetados em células ovo de camundongo, resultando em um organismo que, por ação humana, tinha sequência de DNA de uma outra espécie inserida em seu genoma. O ser vivo que resulta desse tipo de técnica recebe o nome de letrinha A, clone, letrinha B, triploide, letrinha C, híbrido, letrinha D, transgênico, letrinha E, aneuploide. Qual seria a sua resposta? O que você marcaria aí nessa questãozinha? Marcou? Comente aí. Gente, vamos lá. Aqui tem alguma coisinha, né, moçada, que a gente precisa aí de considerar para chegar no conceito certinho, né, para chegar na resolução certinha da questão. Ele fala, olha, em transplante de genes, né, de um animal para outro, né, resultando em um organismo que, por ação humana, tem uma sequência de DNA de uma outra espécie inserida em seu genoma. Legal? Então ele está querendo saber o seguinte, olha, que nome se dá àqueles organismos que carregam em seu genoma, tá, uma sequência de DNA, um determinado gene de uma outra espécie, colocada nele por ação humana. Perfeito? Vamos então aí ver esses conceitos, ou melhor, esses termos, né, que ele deu aí pra gente, né? O primeiro termo que ele coloca aí é clone, né? O que seria clone, gente? Olha, é um nome que a gente usa para designar um indivíduo geneticamente igual ao outro. Os famosos gêmeos univitelinos, né, galera? São clones. Na botânica é muito comum você, por exemplo, tirar muda de uma planta, né, tirar um galinho de uma planta para fazer muda de outra. Esse processo de reprodução por estaquia é um exemplo de clonagem muito comum no dia a dia, né, em vegetais. Obrigado. O segundo conceito que ele dá pra gente aí é o conceito de triploide, né? E aí, olha, né, a ideia aqui de três. O que é um indivíduo triploide ou o que é uma célula triploide? Olha, chamaremos de triploide aquele indivíduo ou célula que apresenta três genomas, né? O que é isso? Olha aí um esqueminha aqui do lado para você aí. Se a gente pegar aqui o cromossomo número 1, a gente vai observar que existem três cromossomos número 1, né? Por exemplo, na espécie humana, né, a gente tem dois cromossomos de cada par, um que veio do pai e um que veio da mãe. Há algumas situações em que, ao invés de dois cromossomos, um de origem paterna e outro de origem materna, a gente pode ter três cromossomos. Um exemplo bem legal é o tecido de reserva das angiospermas, o famoso endosperma secundário, né? Ele é um tecido triploide, fruto da fecundação de dois núcleos polares por um núcleo espermático, originando um tecido 3N. Legal? Então, triploide é aquele indivíduo ou aquela célula que vai apresentar três cromossomos para cada. Para onde seria apenas um par de homólogos, a gente vai ter agora três cromossomos. Perfeito? Legal? Próximo conceito que ele coloca aí para a gente é o conceito de híbrido, que passa a ter aqui dois sentidos. A gente poderia pensar do ponto de vista de espécies, né? Olha, o híbrido é aquele indivíduo resultante do cruzamento de duas espécies diferentes, né? Então, naquela velha historinha lá do jumento com a égua que sai, né, o burro ou a mula, o burro seria o híbrido nessa história toda. Legal? Ou se a gente for para o lado da genética, híbrido tem o significado de heterozigoto. É aquele indivíduo que tem alelos diferentes para um determinado loco. Por exemplo, o famoso azão, azinho. Seria aí um exemplo de híbrido. Perfeito? Próximo conceito que ele dá para a gente é o conceito de transgênico, né? E aí, o que vem a ser esse transgênico? Olha, é todo organismo que recebeu e incorporou pelo menos um gene de uma outra espécie. Indivíduo que recebeu e incorporou pelo menos um gene de uma outra espécie. Perfeito? E o último dos conceitos que ele coloca aí pra gente é o conceito de aneuploide. Aneuploide é aquele indivíduo que vai apresentar um número diferente de dois cromossomos em determinado par de homólogos. Coloquei aí uma imagem para a gente ver, olha, aqui eu teria o par número 1, né, estaria representado aqui, né, o cariótipo humano, tá? Olha, par 1, par 2, par 3, par 4, par número 5. Só que aqui embaixo, no par de número 21, a gente tem três cromossomos ao invés de dois. Isso é um caso de uma aneuploidia. O indivíduo apresenta aí, né, um número de cromossomos diferente do normal. Era para ter dois cromossomos 21 e ele tem três. Em algumas situações, por exemplo, na síndrome de Turner, ao invés de dois cromossomos X, a pessoa tem apenas um cromossomo X, né, uma monossomia, como é falado, tá? Também é um caso de aneuploidia. Legal? Bom, posto isso, a gente chega então aí, né, na nossa resposta. Ele quer saber que nome se dá àquele organismo que carrega gene de uma outra espécie, né, e esse gene foi colocado por ação humana. Dentre as opções apresentadas, aquele indivíduo que carrega, né, que recebeu e incorporou o gene de uma outra espécie, é o indivíduo chamado de transgênico. Legal? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus colegas. Até a próxima, gente.